Kratos acorda depois de ter desmaiado e sucumbido à exaustão, porém ele acorda em um local totalmente diferente da onde havia desmaiado. Kratos, até então confuso, expressa apenas uma frase: "O que é isso? Quem me trouxe aqui?" Neste momento, uma voz ecoa pelo local dizendo as seguintes palavras: "Não importa o quanto você fuja, você sempre irá voltar ao início." Logo em seguida, a entidade por trás da voz se revela. Era Athena, ainda vivendo em uma existência maior. A Athena então diz para Kratos que é a hora dele voltar para casa e aceitar o seu destino. Kratos, então enfurecido, diz para ela que ele não voltará e ainda exige que ela admita que as lâminas estão voltando para ele por alguma interferência dela. Athena então diz que isso não é só sobre eles dois. Há sempre algo maior por trás de qualquer acontecimento, e que esse algo maior era o destino que Kratos se relutava a aceitar. O espartano, então totalmente tomado pela raiva, grita: "Dane-se você e dane-se o seu destino." Athena então se despede dele, dizendo para que ele volte porque os objetivos em sua terra natal ainda não haviam terminado. Novamente Kratos desperta. Aquilo aparentemente era um sonho, porém mesmo assim ele se pergunta se era um sonho ou se Athena estava invadindo a sua mente. Assim que ele se levanta, ele é abordado por aquele mesmo ancião no qual Kratos já havia se encontrado antes. O ancião olha para Kratos e pergunta o porquê daquela sua expressão de medo. Até parece que ele havia visto um fantasma. Kratos então caminha em direção às lâminas que estavam cravadas no chão, dizendo que os fantasmas eram aquelas espadas bem ali na sua frente. O ancião então rebate, dizendo que Kratos não deveria se livrar delas, mas sim acolhê-las, pois elas já faziam parte dele. Elas seriam necessárias nas batalhas que estariam por vir. Kratos então diz que não tem interesse nenhum nas palavras do velho, e que tanto ele quanto as lâminas podiam ir para o inferno. Após dizer isso, ele arremessa novamente as lâminas. Arremessou elas tão longe que elas caem em um rio muito distante dali. Novamente Kratos começa a vagar sem rumo algum, apenas caminhando em direção ao exílio. Enquanto ele caminhava, ele encontra novamente uma civilização. A princípio, todos que estavam ali aparentavam estar em pânico por conta de Kratos estar se aproximando. Porém, quando Kratos chega ao vilarejo, todos se reúnem ao redor dele, agradecendo por ter finalmente aparecido. Kratos, totalmente confuso com aquilo, pede para que eles parem, pois ele não era ninguém importante para ser venerado e adorado daquela maneira. Porém, no meio daquela aglomeração toda, um homem puxa o braço de Kratos e grita desesperadamente que a besta do caos havia chegado. Kratos então vê ao longe um enorme crocodilo invadindo a vila pelas margens do rio, promovendo um massacre sem precedentes. Os aldeões começam a agradecer aos deuses por terem enviado Kratos, mas no momento em que Kratos escuta isso, ele mesmo diz para o deixar em paz, pois Deus nenhum havia o enviado. Dito isso, ele começa a empurrar os moradores da vila para que saíssem de seu caminho. Porém, quanto mais ele abria caminho, mais aldeões apareciam clamando por ajuda. Nesse momento, o ancião aparece novamente na frente de Kratos. Kratos então se acalma e começa a ouvir o ancião, enquanto ele dizia para Kratos que aquilo fazia parte de algo maior. Ajudar aquelas pessoas fazia parte do destino de Kratos, e que de certa maneira Kratos estava ligado com aquelas pessoas, com aquelas terras e com o próprio ancião. Em que naquele momento ele não precisava controlar sua raiva, precisava apenas direcioná-la. Kratos então diz que vai lutar, porém com uma condição: que todos, inclusive o ancião, o deixassem em paz. O espartano então libera toda a sua raiva que estava adormecida e parte para cima do crocodilo. E assim termina o segundo episódio de God of War Fallen God. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever. A sua inscrição ela é muito importante e ajuda no desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube. Caso você queira comprar o volume 2 de Fallen God, eu peço para que vocês comprem com o meu link de afiliado que está aí na descrição. Lembrando que com esse link você estará ajudando o canal financeiramente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.